Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quero saber quem que está aí. Vão comentando o nome de vocês, de onde vocês estão falando. Enquanto o pessoal está entrando, eu vou fazer a abertura para vocês. Então, eu sou a Ana, eu sou da Penick Lobster, e nessa semana a gente está produzindo esses bate-papos sobre os desafios e novas oportunidades para a vida pós-coronavírus. Então, essa ação faz parte do Hack pelo Futuro, um hackathon online que começa nessa sexta-feira, então as inscrições estão abertas. Se você ainda não se inscreveu para participar, corre que ainda dá tempo, porque as inscrições acabam amanhã. E esse hackathon, gente, é para as equipes criarem soluções para a vida pós-coronavírus. Então, são desafios ligados à área de saúde, economia, sociedade e cultura. E a ideia é que as equipes trabalhem para criar soluções para propor como é que vai ser esse novo normal pós-pandemia do coronavírus. Tá? Então, vão ser 8 dias de hackathon. Então, começa nessa sexta-feira e vai até a próxima sexta. E a gente vai precisar que as pessoas trabalhem pelo menos 4 horas diárias nos projetos. Então, dá para trabalhar no contraturno sem problemas. E a ideia é que a gente reúna professores, estudantes, profissionais do mercado, diferentes pessoas que possam colaborar e queiram construir com a gente essa nova realidade para um Paraná mais forte, para uma cidade mais forte pós-coronavírus. Beleza? E para que todo mundo possa entender um pouco mais sobre esses desafios, que a gente está fazendo esses bate-papos. Então, a ideia é que especialistas, profissionais do mercado profissionais do mercado, de diferentes áreas, né, eles tragam essas experiências, compartilhem o que eles estão enfrentando nesse momento, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre essa crise e que a gente possa também identificar oportunidades de negócio. Tá? Então, lembrando que esse Hack pelo Futuro é uma iniciativa da Superintendência Geral de Inovação do Governo do Paraná, junto com a CESPRO, com o patrocínio da SET, Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação, Celepar, Agrodigital, Fomento Paraná e parceria da Penick Lobster Júpiter e Founder Institute. E o nosso tema de hoje, que vocês estão aqui para acompanhar, é sobre mobilidade. Então, quero agradecer já a presença de vocês, nossos convidados, e já puxo a bola para a Marcela Lachowski, ela que é desenvolvedora de negócios na Júpiter, que vai mediar esse talk com vocês. Então, Marcela, fala um pouquinho sobre você, sobre a Júpiter e apresenta os nossos convidados. Olá, boa noite. Primeiramente, agradecer aí quem está plugado com a gente para ouvir um talk super legal sobre mobilidade. Também queria agradecer a Ana, da Penick, Governo do Estado, falar um pouquinho da Júpiter. Bom, a Júpiter é uma plataforma de inovação que tem como missão apoiar empreendedores, startups early stage a se alavancarem. E o que a gente está fazendo aqui no Hack pelo Futuro? A gente opera também o Founder Institute no Brasil, e a gente está como parceiro pelo no Hack pelo Futuro, dentro do nosso movimento que chama Júpiter for a New Future. Então, esse movimento, ele convida o ecossistema inteiro a pensar, a discutir essas consequências diretas e indiretas do coronavírus, né? Como é que vai ser o mundo que a gente vai habitar depois que a tempestade passar? Como vai ser esse novo futuro, esse novo normal. E é claro que faz parte do movimento também a missão de Júpiter, que é apoiar empreendedores que construírem soluções para esse novo futuro. E por isso a gente está apoiando o Hack pelo Futuro na criação da metodologia do Hackathon, com mentores do Founder Institute e com suporte, acompanhando essas startups que criarem soluções para que sejam, então, alavancadas depois que saírem desse hackathon. Então, hoje eu gostaria de, ao invés de apresentar os nossos convidados, que são muito feras no que eles fazem, hoje a gente vai ter, com certeza, contribuições muito importantes, muito interessantes e visões muito diferentes, de segmentos diferentes, para que vocês que não se inscreveram ainda ou que tiverem vontade de se inscrever nesse hackathon, para que vocês se inspirem a criarem projetos para a mobilidade. Então, eu gostaria de convidar aí os nossos convidados, gostaria de pedir para que os nossos convidados se apresentassem e dissessem quem eles são, o que eles fazem. Bom, começo aqui.
Pode começar. Ladies first. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu sou a Silvia Barsic, trabalho na Renault, sou responsável pela parte de novas mobilidades e veículo elétrico. E estou muito contente, muito agradecida pelo convite aí do governo do Paraná, do Hack pelo Futuro. E hoje vamos trocar algumas ideias aqui com grandes nomes aqui da sala. Muito prazer. Obrigada, Silvia. Bruno, pode ir. Bom, vamos lá, então. Boa noite para todo mundo, sou o Bruno Montejorge, eu sou diretor de comunicação e relações públicas do iFood, estou aqui baseado em São Paulo, né, então uma das vantagens, não sei se é que a gente tem vantagem aqui, mas é poder reunir as pessoas remotamente. Um prazer estar com vocês, desejo muito sucesso para todo mundo aí que vai participar do Hackathon, que está aí no feriado de olho aí em discussões, espero poder contribuir para que a gente tenha um bom diálogo hoje à noite. Obrigada, Eu sou o Flávio Tavares, eu sou fundador do Instituto Parar e também do Acomtimor. O Acomtimor é uma plataforma que começou discutindo muito forte mobilidade, mas a gente vem desconstruindo mobilidade ao longo dos tempos, então a gente está falando muito de futuro, educação, tecnologia, porque a gente entende que todas essas coisas são uma forma de se mover, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigada, Flávio. Bom, eu gostaria de começar, então, já com o pé no acelerador, falando de futuro, tá? É de entendimento geral que as consequências desse novo coronavírus, elas não se aplicarão somente da forma com que a gente organiza o nosso sistema de saúde, né? Já inúmeros especialistas já entendem que essas consequências, elas vão causar mudanças estruturais na sociedade. Então, na forma com que a gente interage, né, na forma com que as pessoas interagem com o meio. E aí a minha pergunta é sobre a rapidez dessas mudanças. E eu queria ler um textinho rápido do escritor e professor Yuval Harari, que é aí uma das grandes mentes que vem falando de futuro, escrevendo sobre futuro há alguns anos. E ele escreveu: a natureza de emergências como a do novo coronavírus fazem com que processos históricos avancem muito rapidamente. As decisões que em tempos normais poderiam levar anos de deliberações são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço, porque os riscos de não fazer nada são maiores. Então, eu queria saber de vocês que tendências do futuro da mobilidade vocês acreditam que serão aceleradas com essa crise do coronavírus. Então, vocês provavelmente, como experts nessa área, já estão vendo essas tendências, essas grandes tendências de futuro acontecer. Que tipo de tendências vocês acham que vão ser antecipadas por causa dessa pandemia? Tá livre para... Flávio, inspira a gente. Eu acho que, assim, um grande movimento, a gente sempre falou que a mobilidade parte da mobilidade é a imobilidade, é quando você não se move. A gente fala disso já há um tempo já. E talvez a maior experiência que a gente tenha tido agora com o coronavírus é não se mover. Não é se mover de modo mais inteligente, não é você usar o modal mais adequado, se você vai de bicicleta, de carro. O que aconteceu foi que o planeta parou e as pessoas ficaram dentro das suas casas. Eu acho que um grande problema que a gente tem no mundo hoje é a concentração de fluxo. Então, todo mundo vai no mesmo horário para o trabalho, todo mundo volta no mesmo horário. Então, quando eu olho hoje para o movimento e como esse mundo vai voltar a esse novo normal, né, que todo mundo está dizendo, eu espero que exista um novo normal, todo mundo a gente já está começando a ter uma ansiedade qual vai ser esse novo normal, porque dá um medo, né, será que é novo normal mesmo, ou será que todo mundo vai voltar do jeito que era, mais acelerado ainda, né, porque está todo mundo querendo recuperar o tempo perdido. Então dá um medo, assim, do trânsito ficar pior. Londrina, eu estou em Londrina, ontem liberou o comércio aqui das 10 às 16 horas. Aí eu fui dar uma volta, porque tinha uma reunião para fazer. Sério, eu nunca vi, estava pior do que no antes, assim. Então eu fiquei meio assustado, eu falei, caramba, tipo, e as pessoas estão desesperadas. Tem uma foto que eu recebi da Riachuelo, tinha 200 pessoas na fila da Riachuelo. Quem quer ir na Riachuelo como primeiro ato pós-confinamento? Eu não sei quem, mas tinha 200 pessoas na fila, esperando a Riachuelo abrir para entrar lá dentro para comprar uma roupa. Eu tinha vontade de comprar roupa, não aguentava mais. E aí eu fiquei impressionado. Então eu tenho um pouco de receio, mas o movimento todo, para mim,
bom, a galera ainda mais no hackathon, é pensar sobre o futuro do trabalho. Porque quando você está falando de mobilidade, num país onde 85% das empresas obrigam a pessoa a chegar às 8 horas da manhã e sair às 18 horas da tarde, você tem uma grande concentração de fluxo. Eu estava com o presidente da GPTW esses dias, ele está dizendo que grandes sedes, até foi publicada agora uma grande sede que paga mais de 100 mil reais de aluguel, que ele já disse que não vai ter mais sede e que vai manter permanentemente home office. Foi a primeira empresa que assumiu isso, uma grande empresa, assumindo esse compromisso que não faz sentido ele ter sede. Então, esse movimento de descentralização dessas grandes sedes, esse grande movimento, da flexibilização de horário e desse movimento híbrido entre home office, vai ter um impacto absurdo na mobilidade. Mas 50% dos deslocamentos no Brasil acontecem por motivos de trabalho. A pessoa está se deslocando porque ela está a trabalho e não voltando. Então, eu acho que um dos movimentos que eu espero que impacte profundamente a mobilidade é repensar o modo que a gente trabalha. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem vivido nesses dias. Acho que até, se puder pegar o gancho aí do Flávio, falou coisas bem bacanas. Eu diria que qualquer... acho que a grande tendência de mobilidade, ela está associada, para mim, a palavra que para mim é chave nesse movimento que o planeta está vivendo, né? Acho que a palavrinha chama-se liberdade, né? Do dia para a noite, a liberdade das pessoas foi cerceada, seja por questão de um decreto, seja pelo medo, né? Uhum. Então, quando você tira a liberdade de tantas pessoas ao mesmo tempo, é inevitável que isso provoque, no mínimo, um novo tipo de pensar, né? Então, eu acho que, na medida em que a liberdade deve nortear essas decisões, eu acho que tem pelo menos 3 coisas que são ou causa ou consequência disso, né? Então, acho que a primeira, eu acho que vai haver um questionamento maior da inércia, né? A inércia no sentido de que você toma decisões ou você faz aquelas coisas porque você sempre fez, né? Uhum. Então, nesse aspecto, a lógica de se deslocar, eu acho que ela vai ser revisada, né? Deslocar-me para fazer algo. Eu estou fazendo aquilo porque eu sempre fiz, porque é a única opção ou porque é a melhor opção, né? Então, na medida em que essa nova normal que nós estamos vivendo hoje, né, que acho que é a expressão mais repetida aí hoje, ela naturalmente impacta nesse processo, né, no processo de decidir sobre se movimentar ou não, principalmente porque a tecnologia ela vem funcionando como um grande, como um recurso que permite que você não necessariamente se desloque se você quiser, né? Se a gente for pegar uma tendência lá do começo da minha carreira, né, que eu achava o máximo, aquilo que falava assim, que era muito forte no varejo, né, essa tendência chamava trading up, trading down, né? Ou seja, eu vou comprar poucas coisas de alta qualidade que são muito importantes para mim e vou ter algumas outras coisas de baixíssima qualidade porque elas são supérfluas. Se a gente aplicar esse mesmo raciocínio para a mobilidade, a gente deveria começar a pensar no deslocamento como esse deslocamento ele é importante para mim, ele é fundamental para mim, então eu vou fazer uso dele. Ele é mais ou menos importante, então eu vou deixar que esse deslocamento se torne desnecessário. E aí, quais são, né, para mim, os 2 pontos que estão correlacionados à questão, né, da inércia, de você se perguntar se vale a pena se deslocar ou não? A primeira, o Flávio já levantou muito bem, né, é a questão da flexibilidade, e em especial a flexibilidade associada à dinâmica do trabalho, né? É muito interessante ver no mercado muita gente que rechaçava, que dizia que, né, home office é só um jeito das pessoas matarem trabalho de um jeito mais nobre, né? Tinha gente que dizia que confundia home office com home off, né? Achava que era só ficar em casa mesmo. E assim, toda a conversa que eu tenho com gente não só do iFood, mas de várias outras empresas, fica evidente que assim, é possível, é viável trabalhar de casa se você constrói uma disciplina, e esta flexibilidade ela vai mudar muito a dinâmica de trabalho, né? Então, eu posso estar de manhã em casa, eu posso estar de manhã no escritório, eu posso dar uma passada em casa, eu posso dar uma passada no escritório, e essa lógica
a meu ver, né, então existe para mim uma tendência de que haja uma diluição, né, naquilo que o Flávio falou, né, de se ter um horário padrão para que as pessoas possam ir até um trabalho, né? E eu juntaria um conceito com esse teu, Bruno, e o do Flávio, que é o conceito que o Welcome Tomorrow sempre martela em cima, que é a questão do tempo, há muitos anos, né, Flávio? Eu acho que o que o Bruno falou, juntando com o Flávio, o que as pessoas estavam valorizando muito antes dessa crise era a questão do tempo. A gente estava sem tempo, né? E, por isso, todas as medidas que as cidades colocavam no ar para que a gente pudesse economizar tempo, e aí N alternativas, com certeza, a gente, quem consegue prever o futuro, né? Mas, assim, eu imagino que ela vai ser muito mais acelerada agora nessa pós-crise, porque economizar o tempo para que, como o Flávio fala, né, para que você gaste ele com o que verdadeiramente importa para você, e com certeza eu imagino que a maioria das pessoas não gostariam de perder um tempo como um deslocamento desnecessário, Bruno, como você comentou, um congestionamento, horas nisso. Então, eu penso que o tempo, a questão do tempo, como é sempre bem falado no Welcome Tomorrow, é uma questão que vai ser crucial nessa segunda onda, nesse segundo momento. Gente, desculpa, eu me acometi de um dos problemas dessa nova era, né, que são os desmaios virtuais. Né? Caiu e, de repente... Né, você voltou. Mas você voltou, você tinha terminado já a tua parte? Então não, tinha mais uma palavrinha para trazer, mas acho que aí já seguiu bem, uma pena não ter te ouvido. Mas, isso aqui, e só reforçando essa questão do tempo rapidinho, que a gente vive essa experiência agora, né, de ter mais tempo e poder escolher. Tem uma pesquisa que saiu agora recentemente, que o americano ele produz 4 vezes mais que o brasileiro em 1 hora de trabalho. Então, o que o americano produz em 1 hora, o brasileiro produz 25%. Então, o que a gente analisa entre deslocamento mais o tempo dentro de escritório é muito tempo improdutivo, é muito tempo desperdiçado. E quando você vem agora para a prisão office, né, que a prisão não é home office que a gente está vendo, é a prisão office, né? Na prisão office a gente tem tempo, porque você não se desloca. Você pode acordar, se você é daqueles que leu O Segredo da Manhã, lá, O Milagre da Manhã, agora gosta de acordar 4 horas da manhã, se você trabalhar das 4 da manhã às 8, você praticamente já cumpriu a sua agenda que você tinha no escritório. E aí você tem das 8 da manhã até as 18, sei lá, até que horas que você quer, para fazer as coisas que você acha que é importante para você. Eu acho que bem dito pela Silvia, assim, um dos grandes movimentos, até para essa galera aí que está se conectada e tal, a palavra é muito tempo e conveniência, tempo e conveniência. O que vai gerar mais conveniência para o ser humano e o que vai fazer com que ele tenha mais tempo. Eu adoro, a Volvo lançou agora um projeto que eu acho incrível. Ela tinha um projeto que até 2020, a partir de 2020, ninguém mais morreria dirigindo o carro deles, e eles lançaram agora um projeto dizendo que até 2030, se não me engano, não sei o ano direito, eles vão devolver 2 semanas de vida para todos os clientes por ano. Eu falei, cara, olha que genial isso, assim, o posicionamento deles. Eles queriam que ninguém morresse, mas agora eles estão falando, não, a gente vai devolver tempo. Aí eu pergunto, mas como que eles vão devolver tempo? Eles vão criar um projeto, sei lá, global, para que as pessoas não tenham que ir na oficina, não tenham que fazer manutenção, que ele não perca tempo mais com o carro. Eles querem criar coisas para que você não tenha mais... E eles calcularam que eles podem devolver 2 semanas de tempo ou de vida para quem tiver um carro. Citando eles como exemplo, para dizer assim, é muito bom quando a gente começa a olhar sobre a importância do tempo individual para cada um. Porque hoje o tempo está muito coletivo, as empresas decidem horário de chegar, horário de sair, ninguém sabe se o cara gasta 1h30, 2 horas, 3 horas se deslocando, caso trabalho, caso. Nenhum RH pergunta isso. E agora, nessa experiência da prisão office, a gente está tendo tempo de rever isso. E nesse tempo que a gente está revendo isso, a gente tem que começar agora a repensar as nossas escolhas e provocar essas mudanças, né, onde a gente está inserido. E aí a gente precisa muito de tecnologias, de iniciativas, startups que estejam antenadas com essa discussão, assim, não é olhar só... Eu gostaria de pegar o gancho aí, Flávio. Pode pegar. Até para continuar. Quando você fala de tempo, vocês todos colocaram a questão do comportamento, né, do comportamento humano, dando consequência, derivando aí em mudanças na mobilidade. Mas tudo isso tem a ver com qualidade de vida. Então, a pessoa no centro, né? Cada vez mais a pessoa no centro.
E isso tem a ver, é o core das cidades inteligentes, né? É da ideia de soluções inteligentes para áreas urbanas, focadas, pautadas na economia digital, na tecnologia, e aí vem meu gancho, mas justamente para gerar desenvolvimento econômico e principalmente qualidade de vida para as pessoas que moram nesse lugar. Né? Então, eu queria saber o que vocês acham das tecnologias, né? Que tipo de ferramentas, que tipo de tecnologias vão auxiliar essas pessoas para fazer isso? Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Ligando um pouco com o que o Flávio falou antes e você também agora, Marcela, eu lembrei daquele livro do Domenico De Masi, que ele escreveu O Ócio Criativo e um outro livro muito bom, que é exatamente que fala desse tema, o tempo que você... O sonho do Domênico, que mora numa ilha lá grega, numa ilha italiana, ele disse o seguinte, que ele gostaria de trabalhar 2 horas por dia, e o resto do tempo seria o tempo que ele se dedicaria a criar alguma coisa. Bem, hoje que é o dia da criatividade, né, que eu vi postado aí em várias redes sociais, a ideia dele é que a gente tivesse mais tempo livre para que a gente pudesse criar coisas novas, ter ideias, o tempo criativo, né? É o ócio criativo que ele fala naquele livro. Está bem ligado com essa questão do tempo lá do americano, né, Flávio? Porque você vai ter mais tempo para que você não fique zapeando no controle remoto, que você não fique com o ócio pelo ócio, mas sim aplicando o ócio para que você possa ter uma ideia diferente, resolver uma dor diferente, e aí, com isso, você pode dedicar melhor esse tempo. E aí, fazendo um gancho na pergunta, eu acho que a tecnologia como um todo, as melhores tecnologias são as tecnologias que estão te ajudando a dar mais tempo. Então, você olha para os aplicativos de banco, você não tem que ir mais uma agência bancária, você resolver tudo no aplicativo. Todas as soluções que te ajudam a economizar tempo estão te proporcionando, e aí é a questão da liberdade, que o Jorge disse, que de você poder ter autonomia, ser senhor do seu próprio tempo e escolher o que funciona para você. Eu gosto muito dessa coisa da sociedade 5.0, de colocar o ser humano no centro, porque você sai dessa discussão coletiva, né? O Walter Longo tem um livro que ele fala que da idade média para a idade mídia, onde cada um é um ser único, né? E aí a gente precisa entender essa individualidade. Se olha dentro de uma empresa hoje um plano de benefício, às vezes ele tem lá um Gympass de R$500, que para uma menina jovem funciona, mas para uma mulher que é mãe de 2 filhos não funciona, não tem tempo. O que ela queria era poder transformar aqueles R$500 em creche, por exemplo. Só que não pode, porque pelo sistema de legislação do trabalho, você não pode ter um benefício, porque tem que ser padrão para todos. Eu tô dizendo, então a gente passa por uma era agora de começar a olhar. Esses dias eu estava falando sobre trabalho, e aí é incrível esse negócio do home office e tal, mas quando você fala de liberdade, eu não tenho liberdade mesmo trabalhando na prisão office. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a minha empresa obriga que abra o Skype e a câmera, eles contrataram 2 pessoas que ficam observando quem sai de frente da câmera das 8 da manhã às 6 da tarde. Às 8 horas eu tenho que abrir meu computador, abrir minha câmera, dar bom dia e ficar trabalhando, com a câmera ligada. Eu tenho 1 hora de almoço. Aí você pensa assim, a gente ainda tem empresas que estão achando que esse controle, que estabelecer essa compra de hora e a compra de jornada está tornando produtivo. Você acha de verdade que essa pessoa que está sendo obrigada, dentro desse modelo agora, da pandemia, de trabalhar, ela está trabalhando feliz, ela está trabalhando produtiva, ela está ali de frente para a câmera produzindo o que ela pode produzir? Então, quando a gente olha para a tecnologia, aí eu vou jogar para o Jorge uma bomba agora, uma bomba e também... Você olha a tecnologia dos aplicativos aí. Quando os aplicativos vieram, uma revolução, iFood, Uber Eats, todo mundo, revolução, você pode pedir conveniência. Aí eu comecei a olhar os dados, assim, dos motoqueiros, né, o motoqueiro morrendo, o motoqueiro se machucando, quanto mais o cara entrega, mais o cara vai lá e tal. Aí você fala, caraca, tipo assim, mas o que é a tecnologia disso? A gente está falando de inovação e de futuro, mas o ser humano, que a gente vive num país extremamente desigual, e o cara precisa trabalhar, e aí tem uma fonte de geração de renda, os aplicativos são para isso. Mas o cara, para ganhar mais, ele precisava entregar mais. E aí aconteceu um número que em 2018 foi a primeira vez na história de 20 anos que é analisado os dados, que morre mais motociclistas no Brasil do que pedestre. Mas por que morreu mais? Porque aumentou o número de motociclistas. Por quê? Porque aumentou a geração de renda. Eu vou falar disso, mas eu já vou corrigir também, porque eu sou muito próximo de uma galera lá no iFood, e a iFood foi a primeira que tomou a iniciativa ano passado de criar um novo critério de avaliação do motoqueiro, que é de acordo com a regularidade dele.
Então ele tem agora um rating no iFood, eu tive lá agora um mês atrás, os caras me apresentaram a plataforma, adorei, que é por causa da regularidade. Então, conforme então, se para chegar na minha casa ele gasta 6 minutos para respeitar a velocidade da via, se ele chegar menos tempo, ele perde rating, ele perde estrela. Então, parabéns para o iFood que tomou essa iniciativa de corrigir isso. Mas eu estou dizendo esse exemplo para dizer assim, cara, ainda quando a gente olha para a tecnologia, é muito importante entender o impacto que ela está gerando na vida das pessoas. Porque o iFood agora, que foi o pioneiro nisso, os outros aplicativos ainda não fazem, ele ainda está gerando renda, porque a gente vive num país desigual, cuidando desses motoqueiros, porque a gente precisa cuidar da vida desses caras, para gerar conveniência para nós que podemos ficar em casa e que a gente tem a oportunidade de ter renda, de ter uma receita para usar um aplicativo para pedir comida, pedir as coisas que você precisa em casa. Então é legal quando você olha para o impacto da tecnologia, você olhar isso em torno do todo, que aí você está colocando o ser humano no centro, assim. Então, eu falei do problema, mas eu já disse que a iFood tem a solução. Se fosse o Uber Eats, ia ficar chato aqui. Eu acho que aí, reforçando um ponto que você comenta, né, eu acho que era até a última coisa que eu ia comentar na pergunta anterior, que é justamente um dos efeitos que esse momento hoje está trazendo para a sociedade, especialmente sociedades como a brasileira, é a aceleração do processo de digitalização da sociedade, né? Então, nós vivemos dentro de uma pequena bolha que tem um celular com memória suficiente para ter 50 aplicativos ao mesmo tempo, e a gente domina o uso desses aplicativos e tende a achar que essa é a realidade do país. A realidade do país hoje, as pessoas, elas até têm acesso ao Wi-Fi, mas elas precisam ficar desinstalando o aplicativo para poder ter as fotos da família no celular. E eu tenho discutido isso com muita gente lá dentro, no iFood, que é o seguinte, nós temos que levar em consideração que o Brasil, ele ainda tem, da mesma maneira que ele tem uma grande massa, infelizmente, de analfabetos funcionais, ele está formando ainda também uma grande massa de analfabetos digitais funcionais. Ou seja, são pessoas que têm o smartphone, são pessoas que usam alguns aplicativos. Elas conseguem usar o WhatsApp, elas conseguem usar o Facebook, elas conseguem ali usar um Instagram. O WhatsApp se comunicar com as pessoas, e elas se comunicam com as pessoas via áudio, né? Então, quando a gente leva em consideração que essa é a dinâmica da população, o processo de digitalização, ele vai ser acelerado nesse momento, onde as pessoas, para, por exemplo, receberem aqueles R$600 que o governo está oferecendo, elas vão ter que baixar um novo aplicativo, elas vão ter que entender de banco, ou um grupo de risco de mais de 60 anos que tinha uma certa, não sei, tinha algum tipo de preconceito, alguma insegurança a usar um aplicativo de banco no celular, começa a usar um aplicativo, começa a usar mais aplicativos. Então, todo esse processo de digitalização, né, de criar essa maior intimidade da grande massa da sociedade com aplicativos, vai permitir com que a gente possa usá-los de maneira melhor. E aí, dentro desse processo, qual é o próximo passo natural para mim dentro da tecnologia, pensando na tecnologia de aplicativos? A hipercustomização, né? É você, na verdade, desenhar um aplicativo para cada pessoa. Tá? Então, na medida em que você consegue construir experiências individualizadas para qualquer, né, em qualquer situação, você realmente aumenta a chance das pessoas poderem fazer melhor uso disso, tomar melhores decisões, e aí, por consequência, isso vai ter um impacto também na mobilidade, né? A gente já tem alguns exemplos, né, que são mais fáceis de se conseguir, por exemplo, a Netflix, né? Aquela danada daquela Netflix que sabe exatamente que série que eu quero assistir, que me proporciona exatamente o que eu quero
ver naquele dia, etc. Outros aplicativos não conseguem dar, não se consegue tanta facilidade, né? Porque eu assisto 10 séries ao mesmo tempo, vejo ao longo do mês 500 programas, mas as pessoas ainda estão pedindo uma pizza, no outro dia pede um japonês e dali 4 semanas vai pedir depois uma massa. Então, como é que você constrói isso, por exemplo, num aplicativo como o iFood? Então, essa carga toda de dados vai permitir um melhor entendimento do indivíduo, para que isso possa ser revertido em experiências mais customizadas, vai promover essa personalização dentro do que é ser digital, né? E este tipo de tecnologia, se eu for pensá-lo, como hoje já existe para filme, mas eu for pensar para alimentação, para o deslocamento, para como você conduz o seu trabalho, a tendência é que isso traga, de fato, um benefício muito grande dentro das questões de mobilidade. Porque os dados vão estar todos registrados, né? Hoje um carro, ele produz milhares de dados de informação que não está sendo utilizado, né? Hoje o carro sozinho já está produzindo dados. Se você, por exemplo, num modelo de car sharing, instala lá um dispositivo que consegue também identificar esses comportamentos de uso, de localização dentro da cidade, se a cidade está conectada com o carro, então a gente chega nesse ponto de poder customizar ou pensar numa cidade que está mais adaptada aos comportamentos desses cidadãos, como você falava, né, Bruno? Porque você vai diferente hoje do modelo produto, que é, falando do carro, né, a gente conhece, as montadoras conhecem os usuários, porque vão uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, numa concessionária, ali você pega os dados do carro e tudo mais. Mas quando você está falando de serviço de mobilidade, que é o que a gente acredita aí que vai ser o grande futuro, você está falando de dados minuto a minuto, né? Então, realmente, os dados para esse futuro que a gente está imaginando vão ser essa é uma boa dica aí para o Hack pelo Futuro, porque os dados vão poder compor as melhores soluções para essas cidades. E uma das coisas que o Bruno falou sobre a questão da conveniência, né? Porque a gente vai começar a ter mais aqui, o Netflix faz. O Netflix, ele tem, não sei se as pessoas, assim, onde tem as séries ali, eu não sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo, que eles têm 10 ou 15 tipos de como que chama? De cartaz para a série. De acordo com as cores que você mais gosta de ver, ele muda de acordo com o seu padrão. Então, se você gosta de tons vermelhos, aquilo que você vai clicando mais, ele vai adaptando o layout. Então, cada Netflix é quase uma Netflix, né, para quem assiste. Uhum. Se eu abrir a minha tela agora, vai ser diferente da de vocês. Mas o iFood já tem isso também. Não, talvez, mas eu vivo pedindo e eu peço e tá lá, meus restaurantes preferidos, ele tá em primeiro. Sempre no lugar que eu vou lá, o restaurante Sim. que eu mais peço, ele tá lá. A gente vive esse momento. Agora, uma questão interessante, tudo isso é para melhorar tempo e para gerar mais conveniência. E aí também pegando uma coisa que o Bruno falou, só que a gente tem uma cultura digital errada ainda no Brasil. A gente é um dos únicos países no mundo que o ano passado a gente aumentou o consumo de redes sociais. Assim, o mundo inteiro está caindo, o consumo de Facebook, WhatsApp, e a gente está aumentando. Então, assim, esse tempo que está nos sobrando por causa dessa conveniência que está sendo gerada no mundo, a gente está acabando, em vez de colocá-la em coisas que geram vida para a gente, né, no seu trabalho, sua profissão, em aprender alguma coisa nova, em desenvolver, enfim, naquilo que é importante para você, a gente está aumentando o consumo de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, a gente está aumentando isso. E é muito, assim, a gente é o segundo país que mais consome redes sociais no mundo, a gente só perde para as Filipinas, eu nunca entendi por que as Filipinas consomem tantas redes sociais. Você pegou o meu gancho, que eu ia trazer agora, adicionar a característica Brasil à nossa conversa, né? Desculpa, eu estava interagindo com vocês e eu descobri que meu microfone estava desligado, né? Então não deixei vocês sozinhos, eu estava interagindo. Eu gostaria de manter esse mesmo assunto, porque é perfeito, eu acho que comportamento social, cidade inteligente, então a tendência de adicionar tecnologias que personalizem. Alô, vocês estão me escutando? Sim. Sim. Tá. É que travou tudo na minha tela, mas... A tua imagem travou, mas... Ok.
Então, tecnologias que personalizem essa relação com as pessoas e que integrem quase que de forma muito particular cada cidade, né? Cada cidade inteligente é uma cidade para os seus cidadãos. Mas eu gostaria de ver, saber de vocês, que a discussão está tão profunda e tão legal, que eu queria entrar nesse aspecto político da coisa, né? Eu queria entender como vocês enxergam essa tendência aqui no Brasil, né? Como que vocês enxergam os gestores públicos ficando mais preocupados em investir nesses modelos inteligentes de cidade, de cidadãos que conseguem lidar com tecnologia, com o mundo digital, com a economia digital. Como vocês enxergam que sendo o primeiro passo ideal para a gente chegar lá? Assim? Olha, acho que se eu puder começar, na minha cabeça, assim, do mesmo jeito que na tua primeira pergunta eu falei que na minha forma de ver a palavra-chave era liberdade, eu acho que nesse caso a palavra-chave é oportunidade, né? Acho que tanto sob a ótica do poder público, quanto até mesmo sob a ótica do indivíduo, né? Acho que acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, acho que vale começar com uma provocação, né? Porque nenhum país do mundo estava preparado para o que aconteceu, né? Então, e ao mesmo tempo, a gente pode enumerar uma série de cidades inteligentes que estão aí no mundo, né? Ou pelo menos muito próximas desse conceito. Sim, com certeza. Então, o que é uma cidade inteligente? Será que a gente está, de fato, levando a construção destas cidades realmente da forma mais inteligente? Porque do dia para a noite, uma ameaça, né, tangível de matar 3, 4, 5% de uma sociedade inteira simplesmente engoliu qualquer conceito de cidade inteligente. Né? Nós vimos, assim, nós podemos pegar, eu acho que não tem discussão sobre futuro, sobre exemplos, bons modelos que não envolvam a Escandinávia, né? A gente sempre fala, né, desses países que fazem coisas incríveis. Bruno travou, para mim. Travou. Para mim também. Voltou. Apareceu aí super, né? Dentre os países que... Oi? A gente perdeu você uns 5 segundos. Tá bom. Aonde eu parei? Eu estava falando da Escandinávia. Isso, Escandinávia. Então, se a gente for pensar na Escandinávia, que ao mesmo tempo que tem um país como a Finlândia, que apareceu como um dos melhores exemplos, né, de país que conseguiu lidar bem, mostrou toda a sua preparação, baixíssimo número de infectados e letalidade, etc. E aí você atravessa ali, passa a fronteira e você tem uma Suécia que está na contramão, né? Demorou e assim, é por falta de dinheiro, é por falta de inteligência no processo, né, de concepção das cidades. Então, eu acho que isso só reforça o quanto, para mim, dentro desse conceito de cidades inteligentes e do que significa a oportunidade que eu tenho falado para o poder público, é essa oportunidade, né? Essa oportunidade de avaliar e tomar decisões com base no indivíduo, né? Com o indivíduo no centro. Né? Isso é sempre, por mais óbvio que pareça, talvez seja uma das coisas mais difíceis que a gente encontre no dia a dia político. Né? A gente vê muito a discussão baseado em grandes interesses, baseado sempre em questões que você se pergunta, mas será que é isso mesmo? Será que isso de fato está ajudando a sociedade, a população? Então, o conceito de cidade inteligente, será que a gente está escolhendo esse... Né? Será que os elementos que compõem uma cidade inteligente não está faltando alguma coisa aí, levando em consideração potenciais problemas como esse? Segunda coisa, a gente tem uma enorme oportunidade nas mãos. Nós, como indivíduos, e os próprios governantes. Na medida em que a sociedade conseguiu dar sinais, um pouco mais em alguns lugares do que em outros,
de que é possível se readaptar rapidamente e encontrar formas de fazerem coisas de maneiras diferentes. Então, vamos dizer assim, a oportunidade está aberta para que se proponham novas discussões, né? Discussões como as de mobilidade, elas têm um espaço importante para chegar agora, né? Onde talvez haja uma disposição da sociedade a aceitar mais isso, né? Da mesma maneira que essa oportunidade também está para o cidadão, né? Para que o cidadão não se conforme com o status quo daquela vida que a gente vivia antes de entrar nesse filme de ficção científica B, né, que nós estamos vivendo aqui, uma coisa meio que eu achava que só ia ver no cinema. Então, a gente precisa entender que esse é um período que realmente pode não acontecer nada. Infelizmente, pode não acontecer nada. Ou pode acontecer muita coisa boa. Nós temos a oportunidade. Aqueles governantes que estiverem entendendo, né, que estiverem com o dedo no pulso dessas transformações, daquilo que vai ser importante para as pessoas e para o futuro, e abraçarem essas oportunidades, traduzirem elas em projetos, em decretos, em ideias para a sociedade, eu acho que a gente tem um momento adequado para discutir e implementar isso. Né? E falando também de cidades, né, eu acho que é importante a gente olhar, porque fora a imprevisibilidade, né, Bruno, que a gente teve, que é uma das coisas, até escrevi um artigo para a Gazeta falando disso, assim, uma das coisas mais assustadoras foi ninguém ter previsto isso, ninguém ter trabalhado, né, e você mostra o quanto que as cidades não são inteligentes, os países não são inteligentes, a globalização não é inteligente. Aliás, que globalização, né? A primeira coisa que fizeram lá na Europa foi fechar as fronteiras para ninguém poder ir para nenhum lugar. Então, quando você olha para tudo isso, uma coisa que me chama muita atenção é as lideranças, né? O quanto que as lideranças ficaram desnudadas nesse processo, assim, ficaram nus. Assim, é muito fácil você perceber agora quem são os líderes. Não é só no Brasil, líderes globais, líderes dos países, líderes de iniciativa privada e líderes do poder público. Assim, sem planejamento, sem um pensamento crítico, sem uma maneira de criar uma ação, sem serem inspiradores num momento como esse, dizendo assim, olha, vamos por aqui, vamos por lá, vamos fazer assim e tal. E aí nisso, olhando para o problema, tem uma grande oportunidade, porque eu acho que aí aumenta ainda mais o papel da iniciativa privada, assim, de promover ações, de começar, porque você vê por um outro lado, eu tenho um case de uma empresa muito legal agora lá em Belo Horizonte, eles vendiam uniformes para empresas. E aí, sei lá, 2 semanas antes de ter o lockdown, de tudo fechar no Brasil, eles começaram a ter cancelamento, as empresas começaram a perceber, e quando chegou o lockdown, cancelaram todos os 6 meses de pedido que tinha de uniformes lá. Ele tinha 350 funcionários. Sem saber o que fazer, ele começou a ver os concorrentes dele, 10 pequenos concorrentes, tudo fechando, dispensando funcionário e tal. Ele reuniu os 350 e falou, nós precisamos pensar numa solução. Senão eu vou ter que fechar e vou ter que mandar todo mundo embora, não tem como manter tudo isso aqui. E aí um colaborador deu a ideia de começar a fazer máscara. O que é mais impressionante nessa história é que ele pegou um molde, correu, fez máscara, começou a fazer avental, começou a fazer produto para a área médica e tal, mas o que é mais impressionante é que ele triplicou o faturamento agora nos últimos 30 dias do que ele fazia. Ele não começou a dar conta dos pedidos, aí sabe o que ele fez? Ele chamou todos os concorrentes que tinham fechado as portas, entregou um molde, colocou um colaborador dele dentro de cada concorrente para ensinar a fazer e deu os pedidos para esses concorrentes, para eles fazerem e eles continuarem vivos. Eu achei tão bonito esse case que eu falei assim, caraca, tipo, olha que legal isso. Então, quando você começa a olhar um movimento da iniciativa privada, das startups, das ideias, começando, é o que dá esperança de que a gente pode, sim, fazer cidades inteligentes, países inteligentes, despertando mais essa cultura do empreendedorismo, da empreendedorismo 2.5, né, do cara que quer ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo ele está disposto a fazer algo que gere impacto na sociedade, que gere impacto na vida das pessoas. Então é legal olhar para esse prisma também, porque a carência de líderes, que nós não temos nenhum Martin Luther King no mundo, não tem nenhuma referência, aliás, eu tenho dito isso, assim, não tem nenhum líder hoje no mundo que eu olho e que eu possa falar para o meu filho que eu gostaria que ele fosse igual a esse líder, assim, em princípios, em valores, não tem nenhum no mundo que eu olho e falo, filho, olha esse homem aqui, porque o mundo está passando por um momento que é a microliderança que vai fazer a diferença, não é a macroliderança. Não vai ser o presidente inspirador ou o cara que muda tudo e tal. Dentro dessa microliderança, essa galera que está assistindo agora é ela.
A galera que está sentando agora para entrar nesse hackathon é o novo Martin Luther King dos dias atuais. É o cara que vai botar o coração em algo ali para promover alguma mudança relevante na sociedade, na cidade, tornar a vida das pessoas melhores, e ele vai se despertar e vai crescer como um líder, um micro-líder do ambiente onde ele está inserido. Até essa sede que essa galera fica de unicórnio, tem que virar unicórnio, tem que virar unicórnio, tem que parar com isso, chega disso, cara. Que unicórnio? Aliás, o unicórnio nem existe, né? Ninguém nunca viu unicórnio. Quem já viu unicórnio? Nem existe unicórnio. Tem um amigo meu que fala assim, eu prefiro a zebra do que o unicórnio. Porque a zebra, ela tem duas cores, né? Tipo assim, do bem, do mal, ela existe, todo mundo já viu. Tem que ser unicórnio, seja uma zebra, né? Metade lucro, metade social, vai ser uma zebra. E aí vai crescendo de acordo com o movimento. Se for para você ser unicórnio, você vai ser. Se não for, seja feliz fazendo o que você está fazendo, ganhe o dinheiro que você tiver que ganhar, faça com o coração o que você está fazendo e deixe as coisas acontecerem no seu tempo. E é muito importante o despertar dessa nova liderança, desses novos jovens, dos jovens que têm olhar, porque não dá para a gente usar como exemplo os líderes que a gente tem hoje. Então a gente precisa criar uma nova liderança agora, de dentro para fora, para começar a criar oportunidades para a gente realmente ter uma sociedade 5.0, onde as cidades, os bairros, os países, eles são construídos pensando nas pessoas. Com certeza. Bom, eu dando uma olhadinha nas perguntas aqui, eu já queria... tem muita pergunta sobre home office, adaptação. Gente, depois provavelmente vai ter uma forma de vocês reassistirem. Vejam lá que eles falaram sobre isso. E tem gente perguntando sobre car sharing, carro, Silvia. Vou pegar esse gancho para a gente falar sobre sustentabilidade, tá? Então, eu estou vendo muito movimento com relação à sustentabilidade agora nesse período de quarentena e Covid e tal. Principalmente focado em meio ambiente. Tá? A gente está vendo ações de cidades como Oakland, na Califórnia, que estão fechando ruas residenciais para as pessoas andarem ou utilizarem bicicleta. A gente vê ações como as da Alemanha, por exemplo, que colocou serviços de bicicleta como essenciais, né? E aí a gente está vendo esses efeitos, esses impactos já de forma imediata, assim, com boa qualidade do ar em cidades como Los Angeles, como São Paulo, boa qualidade de água em outros lugares. E aí a gente começa a repensar, ou a pensar se esse pode ser o novo normal, né? Uma cidade que respeite o meio ambiente, e isso tem muito a ver com carros com motores a combustão, né, micromobilidade e tudo mais. Eu queria saber da opinião de vocês, e eu queria começar com a Silvia, para entender como que ela enxerga isso, como que você enxerga essa inclusão da micromobilidade, do car sharing, de carros elétricos, sendo realidade, e a gente pode trazer para o Brasil, eu acho, também, assim como a gente... Olha, os desafios da cidade, segundo um estudo que a Deloitte... falando agora. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Segundo... Agora voltou. Segundo esse estudo que a Deloitte, ou a Deloitte, como preferirem, mostrou no ano passado, os 3 principais desafios das cidades aqui do Brasil eram conectar as coisas, ou seja, conectar os mobiliários públicos, os carros, para que você possa ter um pouco mais de controle, não de controle, mas de dados para poder tomar as decisões. Então, por exemplo, a cidade de Joinville, junto com a Waze, eles conseguiram fazer uma mudança dentro do... Nós ouvimos isso, né, Flávio, naquele evento que nós fizemos em Joinville. Eles conseguiram ganhar 9 minutos de congestionamento, de melhoria no trânsito de uma região de Joinville, graças a uma mudança sem muita infraestrutura, não foi feita nenhuma obra, mas eles conseguiram mudar a cidade ali, o fluxo dos carros, baseado nos dados coletados pela Waze. Então, veja, essa conexão é um dos desafios de mobilidade da cidade. O segundo desafio é o carro elétrico, segundo o estudo. As cidades deveriam investir nessas questões de infraestrutura, nessas questões de carro elétrico, viabilizar as estações, para que possa diminuir as emissões. E, por último, também
O terceiro desafio é o compartilhado, veículos compartilhados, né, para que você possa adotar essas medidas, essas políticas, com um objetivo. Quando você toma uma decisão de colocar um veículo compartilhado, é porque ele está tirando da rua de 8 a 15 veículos, né? Essa é a média que carro compartilhado ou um veículo compartilhado está tirando carros privados da rua. Então, esse desafio, esse cenário foi colocado diante das montadoras, e a gente está, nesse momento, não só a Renault, mas todas as montadoras estão passando por essa, eu diria, dramática transformação do nosso negócio, porque, enfim, o serviço não é o nosso negócio, não era até então o nosso negócio, nós fazíamos, né, o produto apenas, mas começam agora algumas montadoras a se movimentar para essa questão do car share. O car sharing não necessariamente precisa ser feito com carros elétricos, com os carros convencionais, ele também já é, de certa forma, sustentável e benéfico, porque você está, como falei, tirando circulação de veículos particulares das ruas, mas, obviamente, se você colocar os veículos elétricos, você tem um ganho muito maior. Então, diante desse cenário de redução de emissões, mas, ao mesmo tempo, quando você coloca no cenário o veículo, o transporte público, aparentemente, o veículo privado se torna uma solução pós-crise como uma solução mais viável em termos de segurança, de cuidado. Porém, a gente cai num outro problema, que é a questão das cidades estarem ou não preparadas para essa circulação de veículos nas ruas. Então, esse equilíbrio que a gente não tem a resposta e a gente não tem como prever se é isso que vai acontecer ou não, mas, de fato, uma redução drástica das emissões, dos gases do efeito estufa, das emissões de CO2, são reais e hoje, será que a gente vai querer retroceder e voltar para os níveis anteriores, né? É uma pergunta. Mais alguma contribuição aí, pessoal, sobre essa questão? O que eu vejo sobre isso é que é interessante como, às vezes, até mesmo algumas tendências que vêm crescendo, como, por exemplo, a do car sharing, né, que a gente vai enxergando cada vez mais frequentes. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu vejo já um número razoável de empresas fazendo isso, fora do país também. Mas é interessante entender como, às vezes, um novo evento, ele vai naturalmente forçar uma nova onda de inovação dentro da própria inovação. Então, por exemplo, com que nível de confiança uma pessoa vai pegar o carro de uma outra que ela não conhece e deixou o carro lá? Eu vou ter que oferecer algum equipamento de higienização, Então, veja que interessante, né, que dentro de um modelo que já deveria ser, eu acho que é considerado já disruptivo no sentido de acabar o conceito de que uma empresa ela fabrica carro e sim ela presta um serviço de mobilidade, você já tem uma nova característica na sociedade que demanda mais um nível de inovação dentro daquele modelo, né? Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Bom, gente, papo bom passa rápido, né? Passando rápido, né? É verdade. Pode continuar, que depois eu vou propor perguntas rápidas, bate-bola. E aí a gente vem para uma questão bem legal também, que estava começando a crescer, talvez o Flávio pode comentar um pouco mais, porque ele teve com a CEO da MUBI, né, falando sobre um outro modelo de car sharing, que é o car sharing de particular para particular, né, que talvez, não sei como que ele se comportaria agora no novo normal, mas era uma tendência que a gente estava vendo aí do futuro. E a MUBI, no Brasil, é uma das startups que começou aqui em Curitiba tínhamos a Fleet, que foi um grande sucesso enquanto ela durou aqui, mas agora a MUBI está no Brasil tomando essa força, né? Talvez o Flávio queira comentar um pouco sobre a visão dele sobre o car sharing peer-to-peer. Eu acho que assim, a gente enfrenta um grande problema cultural no Brasil, né? Muito difícil
a gente mudar a cultura do país, das pessoas. Por isso que a Mubi é o mais próximo do Turo nos Estados Unidos. O Turo é um super case de sucesso, que é o peer-to-peer, todo mundo alugando. Aliás, ele virou um Airbnb de carro, mas com uma força muito grande, assim, a ponto que virou negócio, né? Não é mais só uma relação. As pessoas lá nos Estados Unidos compram 5, 6, 7, 10, 20 carros, colocam no Turo e começam a alugar e criam a sua locadora informal, como no Airbnb. Pessoas compram um apartamento em vários lugares, colocam no Airbnb e ficam alugando como se ele fosse dono de uma rede de hotéis. Porque a plataforma ajuda a fazer essa gestão. Mas no Brasil, eu acredito muito que o modelo, eu tenho falado isso já há muito tempo, o modelo ainda é o round trip, assim, que é o modelo com áreas controladas, é um modelo que na iniciativa privada, nos condomínios, nos prédios, nas pessoas, porque você precisa criar essa cultura, aí alguém tem que tomar a iniciativa de criar um modelo. Então você tem um modelo ainda que eu acho que vai ficar. Curitiba é uma cidade que está muito mais preparada, eu acho, culturalmente para isso. O Renault tem um super case aí que a Silvia está tocando agora, que eles vão começar a implementar o carro elétrico compartilhado dentro da cidade. Mas falando do Brasil de uma forma geral, é muito importante a gente despertar isso dentro das empresas. Eu tenho desafiado no nosso portfólio de empresas, são 45 mil empresas ligadas ao Welcome Tomorrow hoje, de cada empresa pegar um carro elétrico e compartilhar para os seus colaboradores. Então, um carro para alguém que tem 200 carros é mais para título de experiência, para ele poder falar que ele está produzindo, porque ele está olhando o futuro e tal. Mas esse detalhe de você ter um carro vai começando a criar cultura, você cria experiência. E aí a pessoa começa falando, opa, isso funciona para mim. E aí você vai criando essa cultura. Teve o case agora recente em São Paulo de carros elétricos compartilhados, ele não durou 6 meses em São Paulo. Teve muita depredação, a galera estragou o carro, botaram fogo num carro lá na Avenida Paulista, num dia de manifestação. É muito difícil a cultura ainda do Brasil. E eu acho que aí você tem que começar a formar essa cultura pela iniciativa privada. Eu adoro o modelo peer-to-peer para carro, porque é uma das coisas que mais funcionariam, na minha opinião, no Brasil, pela quantidade de ociosidade que existe na frota. É muita frota ociosa no Brasil, é muita frota. Assim, eu sou sócio de uma empresa de tecnologia de telemetria, a gente tem 60 mil carros na base, corporativos de empresa, ele tem uma taxa de ociosidade de 62% em horário comercial. Carro de empresa. Agora você imagina um carro das pessoas. É mais de 90% do tempo. Que ela vai para o trabalho, fica o dia inteiro lá, depois no final do dia ela pega. Então é uma sociedade muito grande e precisava muito, uma Mubi, né, que está há muito tempo também aí já trabalhando para tentar conquistar esse mercado, de que uma solução funcionasse, mas eu acho muito difícil a gente não trabalhar a cultura. A gente tem que mexer na cultura. Perfeito, gente. Tá demais o nosso papo. Por questão do horário, eu vou ter que dar uma avançadinha em assuntos para encerrar. E são 2 perguntas que a gente pode até responder de forma mais rápida. A primeira pergunta é focado nesse público que está nos assistindo, que tem interesse de participar do hackathon ou que já se candidatou, já se inscreveu. E lembrando aí, pessoal, que as inscrições encerram amanhã para o hackathon, então corre lá quem não se inscreveu. E que o objetivo dessa live hoje é ajudar essas pessoas a se inspirarem, né, para criar soluções para a área de mobilidade. Eu queria perguntar para vocês se vocês podem compartilhar algumas dicas de que tipo de solução eles poderiam criar, mais especificamente, na visão de vocês. Quais são os principais problemas que poderiam ser pensados para realmente criar uma boa solução para o mercado hoje dentro da área de mobilidade? Bom, posso começar aqui, se for. Bom, pessoal, que eu pensei um pouquinho aqui para deixar como dicas aí para vocês considerarem, né? Aqui acho que vai ser talvez o único jabá que eu vou fazer aqui da empresa, né? Mas é por uma causa nobre, né? Se a gente for pensar o mercado de entregas no país, né? Todo mundo tem uma ideia assim, poxa, o iFood monopoliza, né? Assim, sim, o iFood é o líder entre as empresas de entrega, mas muito maior do que o iFood é o pedido feito por telefone e o pedido feito por WhatsApp, né? Então eu estou falando isso para dar a dimensão do que é o mercado de entregas no país.
a gente está falando aqui de realmente centenas de milhares, se não 1, 2 milhões de pessoas que fazem entregas. E aqui eu vou ampliar, vamos sair só do universo e vamos falar do e-commerce de maneira geral. Então, a primeira sugestão seria, como é que vocês podem fazer com que o processo de entrega, né, seja melhorado através de soluções de mobilidade? Essa poderia ser, para mim, uma forma bacana de trabalhar. A segunda sugestão seria partir dessa premissa que nós temos hoje de que o home office está impactando, vem para ficar, e aí vou usar uma expressão também do momento, né? Assumindo que essa pode ser uma nova realidade, o que vocês fariam para achatar a curva do trânsito, né? Então, na prática, a gente tem um grande pico num horário, um grande pico no outro, então como é que a gente pode, como a gente pode usar esse fator home office para achatar essa curva, distribuir melhor todos os meios de transporte e os modais ao longo do dia nas grandes cidades. E a terceira que eu provocaria vocês é como vocês conseguiriam pensar em soluções que individualizam a experiência de transporte em modais coletivos. Tá? Então, como que eu consigo criar a minha bolha dentro de um metrô, dentro de um ônibus, dentro de um trem? Né? Isso em São Paulo, acho que vocês vão ganhar tudo, dinheiro, beijo, fã, vocês vão ganhar muita coisa aqui com isso. Com certeza. Muito bom, Bruno. Vou eu, então, eu estou lembrando aqui quais são os 3 grandes desafios do setor automotivo no mundo, e seriam 3 grandes questões para a gente poder colocar aqui para os hackers do futuro. A questão do congestionamento, e daí eu faço eco aqui com a voz do Bruno para achatar, para a gente melhorar o trânsito da cidade, tudo com aquilo em mente de como tornar as nossas cidades melhores, como bem falou o Flávio. O segundo tema, a questão da poluição, sabendo que o transporte é responsável por uma boa parte das emissões de grandes cidades, como São Paulo, como Curitiba, e a questão dos acidentes de trânsito, né, que hoje também é considerado uma pandemia, e a gente precisa tocar nesse assunto, porque o acidente é uma bandeira do Instituto Parar, é uma bandeira da Renault, e é uma bandeira das cidades, porque ela é um problema sério. E com tudo isso, a gente não pode perder de vista a questão da inclusão. Cada vez mais a nossa cidade está envelhecendo, a gente tem pessoas com dificuldades de mobilidade, e a gente não pode esquecer de pensar em soluções que incluam todas as pessoas, que todos tenham tenham um conceito, né, de ir e vir. Em mente, os 3 pilares que sustentam as ações de mobilidade da Renault são facilitar a vida das pessoas, segundo, economizar dinheiro e economizar tempo. Então, algumas dicas aí para vocês nortearem a pesquisa de vocês, os problemas. Obrigada, ótimo. E uma das coisas que eu tenho visto muito, assim, que eu acho que torcendo para alguém fazer bem, é um marketplace, né? O Bruno disse no começo a quantidade de coisas que a gente tem no celular, se a gente fica pagando aplicativo, fotos para conseguir ter espaço. E está na hora já do Brasil ter um marketplace de mobilidade, sabe? Bem produzido, bem feito, onde você tem tudo integrado com billing único. Onde você tem a Uber, 99, a bicicleta, todos os modais que uma cidade tem, eu tenho num ambiente só, eu digo para onde eu vou, e o próprio aplicativo me diz o que é mais inteligente no menor preço e que funciona para mim naquela operação. Já existe inteligência artificial para isso, e eu acho que a gente está precisando de um bom produto nessa linha, assim, de unificar mais esses produtos num billing, e você conseguir fazer isso através... Eu vi um produto desse no Canadá, achei incrível, há uns 2 anos atrás... Há uns 2 anos atrás, eu vejo algumas pessoas fazendo isso no Brasil, mas assim, fazendo parte, sabe? Eu acho que uma ferramenta de mobilidade incrível é a ferramenta de reuniões virtuais, isso que a gente está tendo agora. Eu acho que isso é uma ferramenta de mobilidade, eu não preciso me locomover, a gente está reunido, a gente não foi para um evento, não está no local. Por que não fazer no marketplace, além de todos os modais, ter opção de dizer assim, você vai até lá, você é uma reunião, por que você não usa aqui essa solução que já está aqui?
tipo a Zoom, a WebinarJam, qualquer um, a WebinarJam, e faz a reunião já. Acho que pensar num marketplace de soluções, seja B2B ou seja B2C, mas que você consiga integrar tudo dentro de uma plataforma só. Eu tenho várias outras coisas, eu acho que, como o Bruno disse, as entregas eu acho incrível, o que a Silvia falou, a Safe Mobility no Brasil é uma coisa ainda, tem tecnologia já no celular mais do que suficiente para ajudar a mensurar dados e tal, mas eu olharia também para isso, assim, para a gente tentar centralizar mais todos esses aplicativos num único aplicativo. Muito maravilhosas as respostas de vocês, está muito inspirador hoje. Mas eu concordo com você, Flávio. Eu também, quando eu morei na Europa, eu vi vários aplicativos assim, mas se nenhum chegou no topo, é porque ainda tem espaço para melhorar e para fazer mais. Com certeza é uma coisa de se pensar. Bom, eu vou para a minha última pergunta aí, que eu acho que o nosso tempo está estourado. E essa pergunta, ela é mais para o nível pessoal, tá? Ela é para fechar mesmo com chave de ouro. Ontem eu estava vendo a live do Flávio e ele me inspirou na live dele, e eu resolvi colocar essa pergunta para o nível mais pessoal, para vocês abrirem o coração aí. Então, eu queria saber de vocês, eu acho que é interessante até para inspirar o pessoal de casa, o pessoal que está nos assistindo aí hoje. O que esses tempos de quarentena, né, de reclusão, estão te revelando, né? Que tipo de aprendizado você vai levar com você dessa jornada de quarentena aí? Bruno. Vamos lá. Boa pergunta, né? Acho que assim, até conectando com algumas das respostas, né, eu acabo trazendo para a minha vida, né? Eu acho que a liberdade é um pouco como oxigênio, né? Você não percebe, né? Você não fala sobre ela até que te tiram, né? Você não pensa nela até que te tiram. E acho que a liberdade para mim é algo que a gente, assim, o que eu tiro para mim é de que eu deveria, né, depois de passar tudo isso, fazer um melhor uso dela, né? E acho que fazer melhor uso da liberdade, no meu caso, talvez até, e isso pode ter um impacto se mais pessoas pensarem como eu, numa coisa que o Flávio falou, né, sobre o quanto o brasileiro usa a rede social, que tudo que a gente está fazendo aqui, usando aqui, são ferramentas incríveis, profissionais, elas amenizam a distância, mas eu acho que dá valor ao estar com as pessoas que a gente gosta, né? Dá valor à presença física de quem a gente realmente ama, é algo que eu quero trazer mais, né? Nesse pós-pandemia, né? E entender, e acho que assim, tem um despertadorzinho também que acaba batendo em situações como essa, que a vida é frágil, né? A vida é frágil. Então, é melhor a gente aproveitá-la mesmo e tentar fazer, enquanto a gente está aqui, fazer aquilo que a gente acha que é o certo, perto das pessoas que a gente gosta, podendo ajudar o máximo possível de pessoas, seja tentando dividir um pouco aqui de experiência com esse grupo, seja saindo daqui e vou dar um abraço lá nas minhas filhas. Então, para mim é isso. Obrigada. Eu vou fazer agora para o Flávio fechar com a chave de ouro dele. Não, mas para mim o maior aprendizado mesmo foi essa questão da solidariedade das pessoas. Assim, foi muito bonito ver tudo que a mobilização de todo mundo, sabe, para ajudar o outro, para proteger o outro. Eu fiquei impressionada positivamente. Eu sou muito otimista, eu tenho uma visão sobre tudo isso que está acontecendo nesse momento, e eu estou cheia de esperança, muita fé de que o melhor está por vir e que logo a gente vai ultrapassar tudo isso e estar bem. Mas o maior aprendizado e a maior consciência e reflexão, para mim, foi o quanto o ser humano é solidário e preocupado. Isso foi bem importante.
Eu não sei o quanto de aprendizado, assim, porque é muita coisa, né? E eu acho que, como eu disse, assim, eu tô ansioso porque eu falo, meu Deus, o que vai mudar esse mundo? Ontem um amigo meu me disse e falou, Flávio, a gente tá vivendo igual velório de amigo, que você vai lá e vê que ele morreu e acha que você vai morrer amanhã também. Aí você sai cheio de planos que você quer mudar a sua vida, que você quer inverter os valores. Aí passa uma semana, você não lembra mais nem seu amigo, nem de nada do que você prometeu lá no velório. E eu tenho com medo disso, né? Mas uma coisa, eu tenho dito muito, que quem mais me ensina na vida são os meus filhos, né? Mais disparados são os meus 2 filhos. Eles me ensinam a ser humano, né? Eles me ensinam valores que são os mais importantes que eu tenho que viver na sociedade. Eu tenho a oportunidade e o privilégio de conviver com muita gente inteligente, muita gente sábia, muita gente que sabe demais, assim, e que eu ouço as pessoas e falo, meu Deus, onde que ele tirou tanta capacidade intelectual para falar tanta coisa bonita? Mas os meus filhos ganham desses caras, porque os meus filhos me ensinam sobre empatia, sobre generosidade, sobre amar o próximo, sobre uma nova visão do mundo. Meus filhos me ensinam a ser humano na sua plenitude. Não tem nada mais importante nos dias agora do que a gente entender a nossa própria humanidade, a nossa humanidade e a nossa vulnerabilidade. Porque é bonito a gente entender o quanto a gente é vulnerável. É bonito a gente entender que a gente não tem um controle de nada. É bonito a gente entender que a gente não consegue prever o nosso amanhã da maneira que a gente achava que previa. E aí, para isso, nos traz para o hoje. E aí, viver essa experiência do hoje, junto com os meus filhos, junto com a minha família. Tá assim, o Teteu, o pequenininho, eu tenho 2, né? O Teteu tem 1 ano e 10 meses. Impressionante o apego que ele tá comigo. Hoje eu tava olhando para ele e me deu vontade de chorar, assim, pensando, meu Deus, será que eu vou voltar para aquela vida louca de viagens e reuniões e tal? Porque ele tá muito papai, papai, papai. Ele não sabe, acho que ele entende o que tá acontecendo, e ele, tipo, dentro dele deve estar só uma alegria eterna de que meu pai não viaja mais. Meu pai vive dentro de casa, meu pai tá aqui, ele acorda que é o papai, brinca que é o papai, tudo que é o papai. Eu tô fazendo reunião, ele chega aqui, ele que é o papai. Eu acho que o que me ensinou muito, que uma coisa que eu já falava, mas que eu tenho vivido um pouco essa experiência na prática, é possível a gente fazer mais, a gente produzir muito, colocando as nossas prioridades no lugar certo, na ordem certa, assim. Então, eu tenho aprendido muito sobre isso. Eu espero de verdade que eu consiga, depois que tudo isso passar, criar o meu novo normal, né? Criar minha nova maneira de viver, de trabalhar, de interagir com as pessoas, sem nunca me esquecer do que realmente vale a pena ao longo da minha jornada. Perfeito. Gente, que lindo. Muito obrigada. Tá sendo muito legal, muito prazeroso trocar com vocês hoje. Era para ser mesmo um bate-papo, não era para ser essa coisa pergunta e resposta, era para ser junto. E eu acho que a gente não podia ter fechado melhor, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de você, Silvia, Bruno, Flávio. Foi muito legal a conversa. Eu espero que a gente tenha mais conversas dessas, porque só deixa aquele gostinho de quero mais. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está nos escutando, que ficou essa mais de 1 hora aí com a gente. Deixa eu só fazer um javazinho antes de encerrar. Claro, a gente tem um evento do Welcome to More aqui a semana que vem, 28, 29 e 30. É um grande festival, a gente está chamando de Festival Novo Mundo, onde a gente está buscando alguns indícios, assim, sinais do que a gente pode aprender em 9 áreas diferentes sobre esse mundo que está vindo, que já chegou. Então, eu vou mandar o link aqui, ó, foi welcometomore.com.br, acabei de colocar aqui, Festival Novo Mundo, é só clicar lá, o evento é gratuito, se inscreve e participa com a gente. Você pode escolher qual é o bloco que você quer participar, mas eu acho que vai ser bem bacana todas as discussões que a gente vai estar fazendo lá. E aproveito, agradeço demais a participação, uma honra participar com vocês, uma honra dividir essa discussão junto com o Bruno, junto com a Silvia. Obrigado, tá, gente? Obrigada a todos, foi um prazer, adorei. Bruno, teu áudio tá... Melhorou? Aí. Agora sim. Não, então, agradecer também a todos, um prazer estar com vocês, conhecê-los, né, Flávia, Silvia, Marcela, e a expectativa aí de que o pessoal possa se inspirar mesmo e trazer soluções, né, porque o que a gente mais quer realmente é gente bacana que possa trazer ideias para todo mundo, né, isso aí realmente vai fazer a diferença. Parabéns, Ana, parabéns, Marcela, também. Obrigada. Eu tenho também recadinhos rápidos para dar para vocês, gente. Amanhã a gente vai
ter, nesse horário das 7 horas, um webinar, o assunto é saúde, olha o que é importante em tempos de coronavírus, tá? A participação vai ser, os convidados vão ser o Marcos Figueiredo, da High Technology, que agora é uma startup aí que está bombando, vai ser muito legal ouvir ele, a Caroline Cavett, que é advogada, e o Dirceu Zorzeto, ele é médico de psiquiatria. Com a mediação do Nestor Werner, que é diretor da Secretaria de Saúde do Paraná. Então, também muito interessante esse assunto aí para quem está procurando ir atrás de soluções dentro da área de saúde no pós-coronavírus. Também gostaria de agradecer muito a Penic Lobster, o Governo do Paraná, a CESPRO, a SET, a CEDEPAR, a Agrodigital, Fomento do Paraná, e a Júpiter e o Founder Institute. Muito obrigada, gente. A gente se vê aí semana que vem no Hackathon. Boa noite para vocês. Abraço. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, obrigada. Se inscrevam no Hackathon, hein? hackpelofuturo.com.br. Tchau, tchau.